Unidos. E a gente tem que entender uma outra coisa, gente. Não é como se um país fizesse uma revolução socialista num dia e no outro dia os Estados Unidos chegassem e falassem: ah, não, tudo bem, então vocês foram pro lado de lá, tá tudo bem, vai com Deus, boa sorte, irmão, se precisar, liga pra gente, se quiser voltar pro capitalismo, nós estamos aqui esperando de braços abertos, nós não vamos atrapalhar nada, nós não vamos fazer nada. Não, gente. Esses países todos sofrem bloqueio econômico, esses países sofrem perseguição comercial, esses países sofrem com a CIA tentando derrubar esses governos, com outros agentes de estados imperialistas e capitalistas tentando entrar ali de todas as formas. Ninguém deixa os caras se desenvolver. Assim, falando dos bloqueios, a Rússia bancou muita gente durante muito tempo. A Cuba foi um exemplo clássico que se manteve bem enquanto a Rússia alimentou eles financeiramente. Sim. Depois é inviável, né? Tinham outros custos. E Cuba se lascou nessa história. A China hoje é um país talvez tão rico quanto os Estados Unidos. Talvez, eu acredito que até mais, mas enfim, a cotação do mundo ainda é o dólar, então o dólar realmente é um dinheiro mais forte do que os outros. Talvez por isso ainda os Estados Unidos como líder econômico do mundo. Hoje, por exemplo, seria um problema, ainda é um problema o embargo, sabe? Cara, travar as pessoas. Por quê? Porque eu te falo que você tem a China ali pra você negociar, aí mano. Você tem Rússia pra negociar, você tem Cuba, você tem Venezuela, você quer o quê? Você quer petróleo? Vamos pegar dali. Olha que loucura. Você quer insumo? Vamos pegar da Rússia. Eu vou te dar um exemplo claro do próprio embargo cubano pra você ver o grau de absurdo que chega. Qual que é o problema do embargo? Como que funciona, né? Primeiro, pra gente explicar de uma forma mais geral para quem não entende. O embargo, ele vai proibir diversos bens ou diversas tecnologias ou bens que tenham usos duais. O uso dual é quando tem uso militar junto com alguma coisa, tá? De entrar naquele país se aquele bem for manufaturado, produzido por uma indústria americana ou se ele for produzido com tecnologias americanas, ou se alguma subsidiária de qualquer indústria americana em qualquer lugar do mundo estiver envolvida na produção de qualquer um dos seus componentes. Essa que é a parte que quase ninguém sabe. Então você imagina assim, vou importar a bomba de cobalto para o hospital porque eu quero usar ela no tratamento de câncer. Ela tem 12.500 peças e ela tem uma peça que é produzida por uma subsidiária de uma empresa americana na Malásia. Não vai. É bloqueado, não vai chegar lá. Tem como romper o embargo? Tem, e tenta-se romper o embargo das formas que são possíveis. Qual que é o problema? Primeiro, no mercado global, você tem uma coisa maravilhosa chamada código SWIFT, né? Que você sabe de onde o dinheiro está indo, para onde o dinheiro está passando e por quem esse dinheiro está passando. E aí, todo e qualquer país que romper o embargo se coloca na posição de também ser embargado. Isso gera, na prática, uma dificuldade gigantesca de rompimento do embargo. Por quê? Primeiro, a China está muito bem hoje? Tá. A China estava muito bem em 1991? Não. Segundo, quando Cuba decide seguir com os Estados Unidos, Cuba também recebe, à época, uma oferta da China. E a China, à época, quando Cuba decide seguir com a União Soviética, Cuba também recebeu uma oferta da China. O Mao também falou assim, vocês não querem e tal. Por quê? Porque já tinha tido a cisão entre a União Soviética e a China, tá? Só que na época, cara, e assim, eu vou concordar com o Castro aqui de cima e embaixo. Você tá na década de 60 para 70. Você olha para a China, que acabou de sair da Revolução, que era o terceiro país mais pobre do mundo, que está começando a se reconstruir. E você olha para a União Soviética, que é a segunda maior potência do globo inteiro. E que você tem... Você bate o olho e você fala, essa porra vai durar mais 500 anos. Você vai pegar na mão de quem, né? Aí é fácil, olha lá, você vai chamar um caboclo pra brigar com você, do seu lado. Quem que é do seu time, eu ou Cabeleira? É isso. Eu até ia te perguntar isso. Assim, então, é enorme, né? É lógico, cara. Beleza, eles fecharam com a União Soviética e quando chega 1991, quando chega a implosão da União Soviética, cara, é do dia pra noite.
Você tem que pensar o dano que é causado do dia para a noite, e não é só em Cuba, não. No Bloco do Leste inteiro. Na Coreia do Norte inteira, porque a Coreia do Norte não negociava com a União Soviética, mas ela negociava com o Bloco do Leste que negociava com a União Soviética. Então, assim, do dia para a noite, 30, 40, 60% da sua economia desapareceu. Do dia para a noite. Quem que tinha capacidade e capilaridade naquela época de substituir a União Soviética? Ninguém. Ninguém. Tanto que hoje em dia, você vê Cuba indo no BRICS como membro convidado, você vê aproximações que vão chegando, né? Só que Cuba tem um detalhe geográfico terrível. Se você forçar a vista assim, você vê Miami. Você entende? Cuba é literalmente o quintal. Gente, Cuba é uma ilhota minúscula a uma distância de praticamente nado dos Estados Unidos. É. Um maratonista aquático nada de Cuba para os Estados Unidos. Saca? Assim, é muito perto. Você tá na barba do imperialismo. Você tá no quintal dos caras. Então é muito mais fácil você ter um bloqueio efetivo em Cuba do que na Coreia do Norte. Por exemplo, a Coreia do Norte... a água e o ar ali, né? Sim, a Coreia do Norte, em tese, também sofre um bloqueio tão brutal quanto o bloqueio de Cuba. Só que a Coreia do Norte faz fronteira física com a China. Passa andando. Passa andando, você entende? Você passa de carro, você passa de trem. Cuba está do outro lado do mundo, embaixo dos Estados Unidos. Então, de fato, o bloqueio cubano ele é muito mais duro e muito mais fácil de ser mantido do que outros bloqueios que são feitos a outros países. Vamos falar da pandemia. Na pandemia, Cuba desenvolveu várias vacinas diferentes. Cuba não desenvolveu uma vacina. Cuba desenvolveu 4, 5 vacinas. Cuba não tinha agulha. Não tinha seringa. Não tinha remédio, seringa. Não tinha seringa para inocular. Isso é bloqueio. Bloqueio é a arma de guerra mais cruel que existe, porque ela mata silenciosamente, ela mata a conta-gotas e ela mata primeiro quem é mais fraco. Quem morre primeiro no bloqueio são crianças e velhos. São quem precisa de apoio médico, suporte médico continuado. E essas pessoas vão morrendo, uma aqui, outra no canto, outra no outro, outra no outro. Quando eu jogo uma bomba no lugar, acaba que um fotógrafo da Reuters consegue tirar uma foto e fica super feio para os Estados Unidos. Aquele tanto de criança despedaçado porque explodiram a favela na Somália. Só que quando eu faço um bloqueio, tá morrendo gente todo dia. Só o bloqueio econômico que os Estados Unidos fez à Venezuela foi diretamente responsável por 20 mil mortes civis na Venezuela, e quem diz isso não é o João que é comunista, quem diz isso é um estudo de Harvard. A Universidade de Harvard não é comunista. Pro Trump é. Pro Trump é. A controvérsia. Pro Trump é. Mas assim, mas você entende? Então assim, dependendo do lugar, é muito mais fácil ou muito mais difícil eu conseguir estabelecer isso. Mas uma vez um bloqueio estabelecido, cara, é um pandemônio social. Vamos lembrar o que foi no Brasil o lockout de caminhoneiro. A gente teve 11 dias de um lockout de caminhoneiros no Brasil e a gente estava desesperado, com fila quilométrica nos postos, com o pessoal comprando papel higiênico no pallet, achando que nunca mais ia conseguir limpar a bunda de novo. Foi um desespero social. Os supermercados tiveram desabastecimento, os postos tiveram desabastecimento. 11 dias. Os caras estão nessa há 60 anos. Coreia é 70. Mas a Coreia é privilegiada, vamos pensar. Nesse ponto, logisticamente, por quê? Porque ela ela tá bem. Não, e a Coreia bem, não, mas ela... Não, a Coreia ainda tinha um outro detalhe, né? Ela faz fronteira física em cima com a União Soviética e embaixo com a China. Né? Então, assim, você tem, entre aspas, esse privilégio. Agora, a Coreia sofreu uma coisa que Cuba nunca sofreu, que foi a Guerra da Coreia. A Coreia foi devolvida ao Paleolítico.
No final da Guerra da Coreia, eles estavam começando a dar tiro em represa porque eles não tinham mais estrutura para derrubar. Tem vários relatos de piloto americano falando que a diversão deles era dar tiro em represa e ver a água descendo e tomando a vila. Porque não tinha mais estrutura, não tinha mais ponte, não tinha mais prédio, não tinha mais nada. Então esse povo teve que reconstruir um país inteiro. Cuba tinha um país que era pobre, um país que era prostituído. O que Cuba era? Cuba era um puteiro, vamos ser muito sinceros. Qual que era a função de Havana? Havana era o puteiro de luxo dos Estados Unidos. Isso. Né? Mas tinha alguma estrutura ali. Você tinha as plantações de tabaco, você tinha as plantações de cana, você tinha as plantações de açúcar, você tinha uma capital com desenvolvimento, turismo. Algumas faculdades, turismo e tal. Você não teve que reconstruir um país inteiro de ruína de guerra. Então, assim, mutatis mutandis, cada um penou de um jeito diferente. O bloqueio, por um lado, é mais duro e mais fácil de ser mantido lá de cá. A situação que os caras pegaram na Península Coreana é infinitamente pior do que a situação que os cubanos pegaram. Né? Então, assim, isso vai contra-equilibrando. Falando dos embargos, então, eu entendo, eu até sei dessa situação, que quando você não consegue chegar à tecnologia porque tem alguém que é dono disso. Mas o que eu te falo é, o posicionamento hoje, não dá para você segurar isso mais. A prova disso é a China, porque a grande maioria da tecnologia que tem na China hoje, ou é troca de informações mesmo, né? Ó, vou fabricar, você me ajuda com isso aqui. Que hoje ela é detentora das tecnologias dela também. Eu não sei como que faz esse telefone aqui, mas esse aqui eu faço. Que é uma tecnologia semelhante, sem bloqueios, sem patentes. Né? É isso que eu te falo, hoje eu não enxergo essa complexidade é seguinte, ainda, porque você tem produtos semelhantes para fazerem. Só que a questão é a seguinte: para você fazer isso chegar lá, você vai ter que embarcar. Não, mas eu falo assim, o que é medo ainda dos Estados Unidos? Não é questão de medo dos Estados Unidos. A China é muito pragmática. E por muito pragmática, eu estou dizendo, às vezes, pouco solidária. Tá. Ela se preocupa muito ali no quintal. A China fala abertamente, desde o 14º Congresso, que ela vai se tornar uma sociedade socialista moderadamente próspera em 2049. Tá? Esse é o conceito da China. Qual que é o conceito de sociedade socialista moderadamente próspera? Em 2049, a China espera ter todos os seus indicadores superiores a qualquer outro país do planeta. Isso, no conceito da China, é uma sociedade socialista moderadamente próspera. Vai acontecer antes. Provável, porque até hoje, de tudo que eles falaram, eles nunca deixaram de cumprir nada, e toda vez que eles não cumpriram é porque eles cumpriram antes do prazo. Sim, vai acontecer antes, então, só que ela vai falar assim, não vamos avisar, não, vai acontecer, não dar na data. E eles avisam. Se eles chegarem no momento que eles acharem, eles vão chegar e vão falar assim, não, nós conseguimos em 2047, nós conseguimos em 2045. Mas independente disso, junto com esse parágrafo nos congressos, vem um outro parágrafo falando, a partir deste momento, a China poderá exportar o seu modelo de revolução em um sistema ganha-ganha com os países que assim o quiserem, blá 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 blá. O que a China está dizendo nas entrelinhas? Até 2049 eu estou cuidando da minha casa. A partir de 2049, eu acredito que eu estarei num ponto que eu vou conseguir me tornar uma espécie de substituto do que um dia foi a União Soviética para o bloco dos seus aliados. Tá? Nesse ínterim, a China continua mantendo relações comerciais com o mundo inteiro. A China cresceu muito dentro da África, inclusive substituiu as potências coloniais dentro da África com um sistema ganha-ganha. Você tem vários estudos que pegam os nortes das políticas comerciais chinesas e mostram que elas são infinitamente superiores a qualquer outro país quando eles vão fazer os seus acordos. Por quê? Mas elas meio que compram os países junto com isso, não? A ideia é exercer esse soft power. Olha só, a China ela tem duas coisas dentro da regulação dela que ela não pode cometer. A China não pode fazer nada nesse país que fosse considerado crime perante a legislação chinesa. 2, a China não pode fazer nada nesse país que seja considerado crime perante a legislação desse país. Tá, ela cumpre as leis dos dois. Ela cumpre a lei dos dois. Só que ao cumprir a lei dos dois, às vezes vira uma festa. Sabe por quê?
Vou te dar um exemplo assim, Brasil, tá? A China está ajudando a construir um porto em Belém, tá? Esse porto, se você passa só do ponto de vista comercial, você vai falar assim, porra, que bacana, vai ser um porto gigantesco, com a tecnologia que não tinha, vai ajudar muito a escoar a produção, todo o hub logístico, tal, blá, 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 beleza. Parte desse porto ocupa uma área que é uma área disputada por povos originários. Só que na legislação brasileira eles ainda não são detentores de nada. Então está sendo descumprida a legislação brasileira? Não. Não. Está sendo descumprida a legislação chinesa, uma vez que não está sendo prejudicado ninguém? Não. Você entende que é nessas áreas que as coisas vão se tornando mais cinza e que muita gente fala assim, porra, a China é foda, a China entra num lugar e às vezes polui pra caralho um rio. Aí você vai ver, na legislação da Tanzânia, até a quantidade X de poluição pode estar na quantidade X menos 1. Então, é óbvio que tem uma área que é muito mais cinza aqui do que preto e branco. Ainda assim, são acordos diferentes. Para Cuba, para você levar isso para dentro de Cuba, você tem que, primeiro, transportar isso. As coisas não vão se teleportar para dentro de Cuba. Então, ou vai vir um cargueiro gigante chinês cruzando o mar inteiro até chegar em Cuba, ou vai vir um avião gigante de bandeira chinesa cruzando os mares inteiros até chegar em Cuba, ou mesmo que a China mande um avião para Singapura, para esse avião ir para Malásia, para da Malásia para Ruanda, e da Ruanda ir para Porto Rico e descer com a bandeira americana. Vai chegar lá e vai aparecer que chegou lá. Isso tem o potencial de causar problemas diplomáticos grandes que a China não está disposta a colocar o dedinho dela ali neste momento. Tá? É a mesma coisa se eu for pensar. Pô, a gente está vendo o genocídio continuado do povo palestino dia sim e dia também. Rafah nem existe mais. Aí você pensa, porra, mas a Rússia tem dinheiro. Pô, mas a China tem dinheiro. Esses caras não podiam ir lá, dar uma segurada, tentar defender os caras, tentar fazer alguma coisa. Você entende? Ó, tô aqui, tô achando que tá ruim esse jogo, eu vou equilibrar. Pode ser, você entendeu? Não precisa necessariamente haver de fato um posicionamento mais enérgico. Mas esse posicionamento mais enérgico, muitas vezes, ele catapulta diversos outros posicionamentos, ele catapulta diversos outros problemas econômicos. A tendência, por exemplo, agora, com a China se desacoplando da economia estadunidense e o Trump continuar mantendo a loucura que ele está fazendo, é da China poder fazer isso com muito mais tranquilidade. Então, talvez a China passe a atuar de uma forma diferenciada a partir do momento que ela se desacople de vez. Porque a China ainda tem 15% da economia dela atrelada aos Estados Unidos. Sim. Só 15%. Só 15%. Só 15%. E eu tô falando de exportação, eu não tô falando de importação. 15% das exportações chinesas acabam chegando para os Estados Unidos. Tá? A dependência americana em relação à China é muito maior hoje. Infinitamente superior. A China não é mais dolarizada há muito tempo. A China não apenas funciona na sua própria moeda, como já existem outros países do mundo que funcionam na moeda chinesa. A China não é dolarizada, a economia dela não é dolarizada, ela não depende do dólar para nada, que ela tem a moeda própria dela, que é uma moeda forte, estatal, garantida. A China tem capacidade, se ela for excluída do sistema SWIFT amanhã, de substituir ele por um sistema próprio. A China tem uma quantidade enorme de reservas em dólar. Ela é credora. Eu acho que quem mais tem dólar no mundo hoje é a China. A China tem uma boa parte da dívida pública futura americana. Quem mais tem ela também? Eu acho que ela ainda tem menos que a Arábia Saudita. A Arábia Saudita tinha comprado muito nos anos 90, 2000 e 2010. Demais. A China vem comprando muito, eu não sei se ela já ultrapassou a Arábia Saudita, porque durante um tempo a Arábia Saudita tinha 9% da dívida americana. Eu não sei, aí eu tenho que ver os dados mesmo, eu não consigo te garantir por causa da Arábia Saudita. Mas ela tem, mas se não é ela tem uma boa reserva. Sabe, assim, ela é uma das maiores credoras dos Estados Unidos. E
quem perde com essa batalha comercial, obviamente, é os Estados Unidos. E não é os Estados Unidos o país, é o povo estadunidense que vai sofrer com uma inflação galopante se isso for mantido a médio prazo. Mas a questão não é essa. Qual que é a questão aqui? A questão aqui é que, por enquanto, como a China está inserida neste mundo, nessa ordem multipolar que vai se formando a partir da ordem unipolar americana, que os Estados Unidos gastou 25 anos comemorando e dando tiro para cima enquanto a China trabalhava, enquanto a Rússia trabalhava, os americanos estavam celebrando, aí virou uma ordem multipolar de novo. Nessa ordem multipolar que ela estava ali inserida, a China é brutalmente pragmática.